Estamos chegando ao fim de mais um ano fiscal. E com isso, é claro, a época da declaração de imposto de renda se aproxima. Para muitos contribuintes e investidores, esse processo pode ser complexo e intimidador. Mas com o conhecimento correto e as orientações necessárias, é possível enfrentar esse desafio de forma segura e eficaz. Nossa intenção aqui é responder às dúvidas mais frequentes e fornecer informações úteis sobre como declarar seu imposto de renda, quais são as deduções disponíveis, como evitar os problemas mais comuns para a Receita Federal e muito mais. Então hoje nós convidamos aqui o Wesley, que é o nosso diretor contábil aqui na IR Trade. Para começar, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, a área de atuação. Conta um pouco pra gente então como que é aqui a sua função, as suas demandas, no que você auxilia aqui. Rayane, eu já estou na IR Trade já há 12 anos, né? Venho à frente aí do setor de imposto de renda, auxiliando os nossos clientes, principalmente nos cálculos de operações, em suas declarações de imposto de renda anual, né? Quando há necessidade, fazer algumas retificadoras de imposto de renda, auxiliando sempre o cliente nas demandas para cumprir, né, as suas obrigações junto ao leão, a Receita Federal. Que é muito importante. Então, já entrando nessa temática do imposto de renda, o que de fato é a declaração do imposto de renda e quem precisa entregar a declaração? É obrigatório? É todo mundo? Como que funciona? Imposto de renda, ele é um imposto conhecido por todos, né? Tem ali o seu pagamento, pode ser mensal, pode ser anual, mas há necessidade de contribuição desse imposto, né? Tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, né? E nas pessoas físicas em especial, qual nós estamos tratando aqui esse assunto na data de hoje, é muito importante que o contribuinte fique atento, pois quem deve apresentar a declaração pode ser o titular e também com as informações dos seus dependentes. O titular deve ficar atento, pois é necessário que ele avalie todas as informações próprias e também dos seus dependentes para declarar no imposto de renda anual, pois os seus rendimentos podem ter retenções na fonte no ano calendário, o qual obriga a prestar a declaração, né, as informações na declaração de IR anual. Sobre essas informações que você mencionou, quais são essas informações pessoais e os documentos, até para o contribuinte, o investidor se preparar para reunir na hora de declarar? O que ele precisa? Os dados básicos necessários para preenchimento da declaração de imposto de renda para o titular sempre deve ser o CPF, seu nome completo, a data de nascimento, o endereço completo atualizado, a sua profissão atual, né? Bem como se tem dependente, né? O dependente é necessário informar o nome completo, a data de nascimento e o grau de parentesco, para que possa titular exatamente se é cônjuge, filhos, avós ou outros dependentes que devem e podem constar na declaração de imposto de renda anual. E uma das dúvidas mais recorrentes é sobre qual é a diferença da declaração simplificada e da completa e como que o contribuinte escolhe a melhor opção para ele, como que funciona? Na hora de declarar as suas informações e escolher a modalidade da declaração a ser entregue, através dos preenchimentos dos seus rendimentos, impostos retidos, previdência, lançando todas as suas despesas, né, é possível você ter a melhor escolha. O próprio programa da declaração de imposto de renda anual, ela traz a informação de qual modelo mais vantajoso. Vai depender muito dos seus rendimentos, né, declarados, né, e também dos impostos já retidos na fonte. Ao exceder a soma, o programa da Receita ela recomenda a declaração completa ao contribuinte. O modelo completo é o ideal para quem tem muitas despesas a declarar, né? Essas despesas podem ser com educação, com hospitais, clínicas, até mesmo com dentistas, né? Tanto do titular como do dependente. E é muito importante, essa informação é muito valiosa. Todos os documentos devem ser guardados por no mínimo 5 anos,
pois a Receita Federal, a qualquer momento, ela pode solicitar ao contribuinte tais documentos, como recibos, notas fiscais, comprovação de pagamentos através de algum cheque ou até mesmo por extrato bancário. Então isso é muito importante que o contribuinte guarde os seus documentos de pagamentos de despesas declarados, no mínimo 5 anos. Então fica a dica do nosso especialista. E agora, entrando no tema que é o foco da IR3, que é a contabilidade, a renda variável, a primeira pergunta, que é a mais comum, é como apurar os resultados de renda variável. Bom, aqui na IR3 a gente tem essa especialidade, exatamente para poder fazer os cálculos corretos, das operações realizadas pelos investidores, nossos clientes, e também manter esses resultados corretos, tá? Na IR3 fica a dica, para sua tranquilidade fiscal, você pode contratar os serviços, e ter os seus informes anualmente, para a sua declaração de imposto de renda. Mas referente à renda variável, é importante manter esses controles, de compras, das vendas, os seus eventos, que tudo isso pode interferir nos resultados, positivos ou negativos. No caso dos positivos, pode gerar impostos a recolher durante o ano calendário. Então é importante que você faça o recolhimento dentro do período correto, exatamente para não pagar multas, juros ou até mesmo não declarar essas informações pode incorrer também em penalidades. Ou seja, se você ainda não é cliente R-Trade, cadastre-se agora no nosso site que a gente cuida de tudo isso para você. Mas brincadeiras à parte, a nossa próxima pergunta, que é uma das mais comuns também, quais são os tipos de rendimentos que devem ser declarados? Algum fica de fora, tem que declarar tudo? Todos os rendimentos devem ser declarados, do titular da declaração de imposto de renda, como também dos dependentes. Um erro que acontece com frequência é que o titular muitas vezes inclui os dependentes para ter algum benefício, mas não verifica corretamente se o dependente teve algum rendimento. E isso pode trazer algum transtorno para o titular do imposto de renda. Então é importante que os rendimentos de trabalho assalariado, se teve rendimentos como autônomo, os seus dividendos recebidos das empresas, juros sobre capital, todos os rendimentos de aplicações financeiras como LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, todos esses rendimentos devem ser declarados. Muitos investidores, eles operam com rendimentos isentos. Tem que declarar também ou não precisa? Muita gente confunde, Sim, os rendimentos isentos, eles são muito importantes a serem declarados exatamente para você comprovar a sua evolução patrimonial, como os dividendos que devem ser lançados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Tem um campo específico, que é declarado esse valor e qual a empresa que pagou esse rendimento, para o titular ou até mesmo para o dependente, porque muitos investidores às vezes aplicam também em nome dos seus dependentes. Então é importante que nas fichas da declaração sempre se observe se a informação do rendimento é do titular ou do dependente e também das empresas, o seu CNPJ, a sua razão social e o valor que cada um recebeu. E ainda nessa questão de renda variável, rendimentos, operações, tem sim uma forma da Receita saber que eu estou operando, que eu estou lucrando, que é o famoso dedo duro, que é o imposto de renda retido em fonte. Explica um pouco mais como que funciona, como que a Receita acompanha isso. Popularmente, conhecido como dedo duro, o imposto de renda retido na fonte, o IRRF, ele é uma retenção na fonte feita pelas corretoras através das vendas dos ativos, das vendas das ações ou de outras operações de renda variável que são realizadas e tem uma retenção específica para cada modalidade de operação. Tá? Nas operações de swing trade,
que são as operações comuns, a retenção é de 0,005%. Tá? Já nas operações de day trade, que são aquelas operações diárias com o mesmo ativo, a retenção é de 1%. É obrigatório que a corretora faça essa retenção no CPF do contribuinte e faça o pagamento do imposto, do DARF, né, perante a Receita Federal. Assim ela tem esse controle de qual investidor que fez as operações, né, e o volume dessas operações. Então é muito importante o investidor, né, o contribuinte da declaração de imposto de renda anual, que ele preste muita atenção referente às suas operações do ano fiscal. Porque existem um teto de negociações, porém há particularidades como principalmente as operações de day trade, o qual é 1% apenas de retenção. E a Receita Federal tem essa informação de que o investidor realizou operações e que o obriga a fazer a declaração anual. Ou seja, o dedo duro realmente é um alerta, né, que eu estou realizando ali uma operação tributada, então ele pode sim me levar para malha fina caso eu não cumpra minhas obrigações fiscais, certo? Exatamente. Então o Wesley falou um pouco pra gente como apurar os resultados de renda variável, falou sobre o dedo duro, mas entrando agora na parte de tributação, quais que são as alíquotas de imposto sobre as operações em renda variável, Wesley? Os resultados de operações em renda variável, nós temos duas alíquotas, porém devem ser apuradas de formas separadas. Tá? As operações de swing trade, né, as operações normais ou operações comuns, né, como é conhecido na declaração de imposto de renda, ela tem uma alíquota de 15% sobre o valor da base de cálculo do resultado líquido do mês. Então nós fazemos aqui na IR Trade, nós fazemos a apuração dos resultados de todas as suas operações, né? E cada mês nós temos o resultado dessas operações. Caso tenha algum prejuízo, ele é abatido, o lucro do prejuízo, e tendo saldo positivo, ele se torna uma base de cálculo. E dessa base de cálculo, o imposto é de 15% na operação comum. Né? Da mesma forma, a apuração de resultados das operações de day trade, também de cada modalidade de operação, o seu resultado positivo pode ser abatido de prejuízo acumulado e, tendo uma base de cálculo positiva, é atribuído um imposto de 20%, né? Calculado 20% sobre esse resultado positivo. Tá? Desses impostos gerados por esse cálculo, né, ainda nós temos as retenções na fonte, isso que é muito importante. Alguns investidores acabam descontando os percentuais de retenção na fonte equivocadamente, né, e posteriormente aplicando somente as diferenças de impostos, principalmente no day trade, onde é 20% de imposto e 1% de retenção. Alguns investidores acabam fazendo o cálculo de 19%, e na verdade você tem que fazer o cálculo de 20%, né, da base de cálculo de operações de day trade, e posteriormente utiliza-se a retenção na fonte, porque você já calculou o imposto, pode depois abater ali as retenções na fonte e aí sim tem o valor líquido do imposto a pagar. Lembrando que as fichas de operações comuns e day trade, elas se concentram numa única ficha, porém declarando separadamente, é exatamente para você ter um imposto total a recolher naquele período. Já nas fichas de fundos imobiliários, que deve ser feita a par da ficha de renda variável de operações comuns e day trade, nessa ficha nós também incluímos os lucros, né, os seus resultados positivos e também os seus prejuízos. Dos lucros podem ser abatidos esses prejuízos. E tendo ainda uma base de cálculo positiva, aí sim calcula-se 20% sobre esse resultado. E aí nós temos também o imposto referente às operações dos fundos imobiliários. E fica a dica, aqui na IR Trade nós fazemos esses cálculos, você fica despreocupado, tranquilo, e nós fornecemos para você no final do ano, você que vai declarar o seu imposto de renda, ou até mesmo para facilitar a vida do seu contador, né, as informações elas vão de formas claras e precisas,
como no padrão da Receita Federal, facilitando ali a inclusão das informações no imposto de renda e evitando erros. E ainda sobre os resultados de renda variável, às vezes a gente sabe que eles podem ser negativos ali, né, para o investidor. E o que ele faz com esse resultado negativo, esse prejuízo? Ele pode compensar, muita gente sabe, mas como que funciona essa compensação? Sim, aqui na IR Trade, né, nós fazemos esse controle mensal de todas as suas operações, né? Então, no caso, é feito através de um controle das fichas de renda variável, através dos tipos de operações e as modalidades também, né? Os tipos de operações podem ser vários, pode ser com ações, com opções, termos, mercado futuro, né? Então, todas essas operações, elas podem, através dos seus resultados positivos e negativos durante o mês, né, ter ali um fechamento negativo. Então, esse controle é feito durante o mês e transportado, quando negativo, para o mês seguinte. Então, é feito isso mensalmente e, compensando lucros e prejuízos durante o ano, nós temos, então, a ficha de renda variável na sua totalidade, através das operações, então, lembrando, das operações comuns, das operações de day trade e das fichas também do fundo imobiliário, que deve ser feito um controle separado, né, dessas operações comuns de day trade. E as regras de compensação? Posso ter prejuízos em um tipo de operação, compensar com outra? Tem regras também, né? Exato. Então, durante o mês, o que é feito? Todas as modalidades de operações são separadas. Então, operações de mercado à vista, opções, termos, fundos imobiliários, mercado futuro, né? Aí dentro do mercado futuro nós temos vários tipos de operações, né? Como índice, dólar, né? Mercadorias. Então, nesse caso, é feita uma separação de cada resultado e isso é transportado para a ficha de renda variável. Desse resultado que é transportado, nós verificamos se é positivo ou negativo. E os positivos e negativos entre os mercados, no fechamento do mês, ele pode ser positivo ou negativo. No caso que nós estamos comentando aqui, é se o resultado for negativo. Então, esse resultado negativo do fechamento do mês, seja ele em operação comum ou day trade, ele vai ser transportado para o mês seguinte no mesmo tipo de operação, para que possa ser compensado no mês seguinte com os novos resultados. E chegando a hora do imposto de renda, então esses resultados, esses prejuízos, né, do mês a mês, eu tenho que ter contabilizado para na declaração do imposto de renda ao final do ano poder declarar, né, para poder compensar. Eles precisam estar declarados para compensação, né? Exatamente. É muito importante que o investidor faça a sua declaração anual informando esses prejuízos, até mesmo para que ele comprove perante a Receita que nas suas operações realizadas ele não teve lucro, e sim teve resultados negativos e que podem ser utilizados futuramente. E é importante salientar que nessas fichas deve ser declarado individualmente para o titular e para o dependente, caso tenha operações de renda variável. Isso é um erro comum de concentrar, às vezes, todos os resultados numa única ficha, do titular, por exemplo. Mas não, você deve declarar individualmente para que não ocorra futuramente algum processo de malha para os seus dependentes, por exemplo, onde você deixou de declarar as informações corretamente. Então, é muito importante e atenção neste momento da declaração. Para isso, a IR3 está aqui, à sua disposição, para fazer a sua declaração de imposto de renda. E seguindo aqui com as principais dúvidas do investidor, a gente entra no tema restituição. Wesley, o que é a restituição e como que ela funciona? A restituição nada mais é que o ressarcimento dos valores pagos durante o ano calendário. Então, as empresas, o setor público, né, ou contratantes, não tem como saber se a pessoa, né, o trabalhador, teve despesas, né, que poderiam ser deduzidas ali já nesse período da retenção na fonte do imposto de renda. Então, nesse caso,
O ressarcimento ele é feito através da declaração de imposto de renda, declarando seus rendimentos, todo aquele valor que já foi contribuído. Nesse momento, a própria declaração de imposto de renda faz o cálculo, né, do imposto realmente devido, e caso o contribuinte tenha recolhido, né, ou tenha sofrido uma retenção maior desse imposto, a diferença é devolvida ao contribuinte através da restituição do imposto de renda. Ela, no caso, tem os seus períodos, né, onde são creditados esses valores. Então, quanto mais rápido o contribuinte fazer a transmissão da sua declaração, né, à Receita Federal, mais rápido ele recebe essa restituição do imposto, que também é um momento muito aguardado pelos contribuintes do imposto de renda, né, onde esse valor, né, muitas vezes tem pessoas que se programam até para fazer uma boa utilização, né, desse recurso. Então, o início, né, da declaração de imposto de renda, que é a partir do mês de março, né? Então, quem tem essa possibilidade de já entregar nos primeiros dias, já recebe como uma prioridade, né? Como foi nesse ano fiscal, que quem indicou o Pix teriam prioridades de recebimento da restituição, que foi a partir do primeiro lote. Sobre esse valor, quais são os fatores ali que influenciam no valor da restituição que o contribuinte vai receber depois? Como que é calculado? O valor da restituição, ele é calculado frente aos seus rendimentos. Nós temos uma tabela do imposto de renda, ao qual tem as suas alíquotas, né, e os seus percentuais mediante aos valores recebidos, né, durante o ano calendário, e também as despesas podem influenciar, né? Principalmente quem tem a declaração completa a ser preenchida, isso favorece bastante. Quando você tem muitas despesas, né, dependentes, né, comprovação das despesas hospitalares, médicas, convênios médicos, né, ou até mesmo gastos com dentistas, né? Então, tudo isso influencia na restituição do imposto de renda. E essa restituição também só é feita se tiver tudo ok com a declaração que o contribuinte entregou, certo? Exatamente, tem que ter muito cuidado. É importante que o contribuinte leia a declaração, verifique se realmente tudo que ele transcreveu na declaração reflete a sua realidade, né, para não ficar nenhum ponto inconsistente que a Receita Federal pode, em algum momento, fazer uma intimação de malha fiscal, né, para que ele possa responder a questionamentos ou ter que entregar documentos, né, a ter que apresentar essas informações, né, para comprovar realmente esses gastos realizados. Então é importante que o contribuinte sempre, ao indicar na declaração as suas despesas, verifique exatamente a quem foi fornecido ou a quem foi prestado o serviço, se é para o contribuinte titular ou para o dependente, para que ele de forma correta informe e depois possa prestar essa declaração ou prestar essas informações apresentando esses documentos hábeis, né, para poder justificar todos esses valores de gastos, né, e até mesmo os seus ressarcimentos. Porque pode ocorrer de indicar certos gastos, eles não serem passíveis de dedução, né, por algum motivo específico, tá? E nesse caso, a Receita Federal pode, às vezes, solicitar que retira-se essa despesa que não é comprovada ou que não pertence a essas pessoas que estão dentro da declaração de imposto de renda como titular dependente, né? E aí, no caso, ao invés de ter restituição, ele pode ter até imposto a pagar. Wesley, e se o contribuinte tiver imposto a pagar, como que ele pode fazer esse pagamento? Quais são as opções que ele tem? O pagamento do imposto, da diferença do imposto, né, ele pode ser pago em um único DARF,
né? Que no caso é até o último dia de entrega da declaração, que no caso sempre ali 31 de maio ou último dia útil do mês de maio. Então nesse dia é o limite para que ele possa fazer a entrega da declaração e também o recolhimento do imposto, caso ele queira fazer o pagamento em cota única. Ele pode parcelar também em até 8 vezes. Né? Essas parcelas ela tem que ser no mínimo de R$50. Tá? E no caso, o parcelamento ele seja ali em atualizações da Selic mensal. Então, se ele parcelar, ele vai ter o primeiro pagamento, né, para poder ali comprovar o parcelamento, e as demais parcelas a cada 30 dias, né, a cada final de mês, ele pode optar então pagamento de DARF, né, do DARF, ou incluir uma conta para que seja debitado, né, o valor do imposto, né, para que ele não perca ali o controle do pagamento ou esqueça de fazer o pagamento. Ele pode optar também pelo débito automático. O pagamento do imposto poderá ser realizado em cota única ou parcelado em até 8 vezes, com no mínimo de R$50 por parcela. A entrega da declaração, para quem quiser optar pelo débito automático do pagamento do imposto, da diferença do imposto, ele deve ser até o dia 10 de maio, a entrega da declaração. Por quê? Ele vai pagar a primeira parcela pelo DARF e a partir da segunda parcela, até a quantidade de parcelas que ele optar, que é até em 8 vezes, ele será debitado em conta corrente. E caminhando aqui para o nosso encerramento, ainda ficam 2 perguntas muito importantes. Primeiro, qual é o prazo, Wesley, para a entrega da declaração de imposto de renda? E a segunda pergunta, quais as penalidades para não entrega dessa declaração, o atraso na entrega, ou mesmo a entrega com omissão de informações ou dados incorretos? É muito importante que o contribuinte fique atento ao prazo. Tá? O prazo vai até o último dia útil do mês de maio de cada ano. Caso o contribuinte não faça a entrega, ou até mesmo ele entregue após essa data, ele pode ter penalidades, tá? Como pagamento de multa de 1%, né? Ou até mesmo o valor de 20% sobre o valor do imposto devido. Quem não entrega a sua declaração de imposto de renda pode ter o seu CPF irregular, ter dificuldades para viajar, renovar o cartão de crédito, fazer inscrições em concursos públicos, né, ser proibido de tirar passaporte, né, e até mesmo o bloqueio do Pix, né, ou até mesmo o bloqueio das suas contas bancárias, né, contas de investimentos. Então é muito importante que se faça a declaração anual. E a gente falou sobre as penalidades para o contribuinte, né, que entrega a declaração de imposto de renda com informações faltantes, omissas ou incompletas. Se o contribuinte precisar incluir alguma informação, como que ele faz esse processo? A declaração de imposto de renda ela pode ser retificada a qualquer momento. No próprio programa do imposto de renda, o qual entregou a declaração, pode ser feita essa retificadora, informando corretamente ou incluindo informações necessárias, né, na declaração, compondo essa declaração. Porém, não é possível você fazer a mudança de modalidade da declaração, de simples para completa ou de completa para simples. Só é possível você incluir dados que são necessários para comprovar ali se comprovar um bem ou algum rendimento, né? Então, o que isso pode acarretar? Quando você inclui informações, às vezes, de rendimentos, né, que devem ser tributados, né? Então, pode ser que ou o contribuinte tenha diferenças de restituições para ser ressarcido, né? Ou até mesmo diferença de imposto a pagar, né? Mas é importante que seja feito essa declaração corretamente, até mesmo para um momento, se caso ele for fiscalizado, né, tudo estar declarado, mesmo fora de prazo, né, após a entrega da declaração. É muito importante que o contribuinte
faça essa declaração retificadora, né, após ele ter entregue originalmente, né, as informações, para poder justificar ali alguma informação que faltou. E ele tem um prazo para fazer essa retificação, né? Exato. O prazo para fazer uma retificadora são de 5 anos fiscais. Então, quando a gente faz a entrega da declaração, ela conta 5 anos e, no caso, o prazo expira-se, né, para que seja feita ali a retificadora de forma online. E para a gente encerrar então, Wesley, quais são as principais dicas e recomendações que você daria para o investidor, para o contribuinte, na hora de declarar o imposto de renda e também para ele se preparar para quando chegar essa época? A fase da preparação ela é muito importante, Rayane. É importante que todo contribuinte, né, ele separe a sua documentação. Né? Quais documentos são esses? São os seus informes de rendimentos, as suas despesas, né? Principalmente também as despesas ou rendimentos dos dependentes. É muito importante que conste todas essas informações e separe com antecedência. Né? A informação após a juntada de documentos, é importante que na hora da elaboração ele sempre verifique, né? Ao fazer o preenchimento, verificar qual é a opção mais vantajosa, se é a opção simplificada ou a opção completa da declaração. Né? Faça uma leitura da sua declaração, de todas as informações, né? Corrigir possíveis erros, seja ele de algum bem, uma descrição, né? Ou até mesmo os valores desses bens. Né? Pode acontecer no momento da digitação, digitar às vezes alguns zeros a mais ali, né? E incorrer em erros, principalmente na ficha de bens, onde a gente tem ali uma informação muito importante dos nossos imóveis ou, né, todos os bens que devem ser declarados, seja ele aqui no Brasil, seja no exterior também, informações importantes que devem ser declaradas corretamente e individualmente. Na hora de você finalizar a declaração, escolha a opção, né, da declaração, verifique também sobre o ressarcimento, né, sobre a restituição, né, você pode indicar ali o seu Pix ou a sua conta, né, muita atenção na hora de indicar a conta para quando tem restituição ou até mesmo quando tem o pagamento, observar ali a possibilidade de se fazer o pagamento em cota única até o último dia útil, né, da entrega da declaração ou parcelá-la. E também você pode contar com os profissionais aqui da IR Trade para fazer a sua declaração de imposto de renda, seja ela anual ou até mesmo fazer uma retificadora do imposto de renda, caso necessário, você pode contar com os nossos profissionais. É isso, eu queria te agradecer então por dispor o seu tempo aqui, compartilhar com a gente a sua experiência. E se você ainda não é cliente R-Trade ou tem dúvidas sobre como realizar a declaração do seu imposto de renda, nós temos em nosso site o Guia do Investidor, Exato. Que é um guia mesmo para você ter mais facilidade na hora de acertar as suas contas com o Leão. Muito importante também ficar em dia ali na sua contabilidade mensal das suas operações de renda variável, que é o trabalho da R-Trade. Estamos aqui para te auxiliar com isso.